Fala galera, tudo bom? Vamos para a nossa aula 6, onde a gente vai terminar de ver as resoluções, tá? Dos exercícios propostos. Parou nessa questão 5, tá? Eu ia falar na questão, eu já destaquei alguns pontos, tá? E vou só comentar aqui, né? Um atleta de alta performance tem se preparado para uma maratona do Rio, que possui atualmente percurso de 42 quilômetros. Para isso, ele começou percorrendo 14 quilômetros e em cada dia ele acrescentou 5 quilômetros em relação ao dia anterior. A distância percorrida por esse atleta durante uma semana de treino é de. Primeira coisa que eu queria destacar é que essa questão ele está pedindo que a distância total percorrida. Então a gente vai calcular a soma de uma progressão aritmética, certo? Que é exatamente isso aqui. Aí eu botei aqui para vocês, né? A simbologia, o que significa cada coisa, né? SN seria a soma dos N's ter primeiros elementos que você selecionar, né? O A1 é o primeiro termo e o AN é sempre o último termo, sendo o N a quantidade de termos, né? Agora vamos para a prática. Ó, então no dia 1 ele percorreu 14 quilômetros conforme forma na questão, tá? No segundo dia ele correu essa quantidade aqui mais 5, né? Então 19 e assim foi ocorrendo em todos os dias. Qual a pergunta da questão? A distância percorrida durante uma semana de treino. Então eu quero saber quanto que ele correu do dia 1 até o dia 7. A gente tem essa fórmula aqui, né? A1 mais a n, que multiplica a n, dividido por 2. Tá? Isso aqui quer dizer que a gente tem que calcular o dia 7, né? Que seria o nosso termo A7 para a gente fazer esse cálculo, tá? Então vamos lá. Aí eu listei para vocês aqui, ó. O A1 é o 14, o N é igual a 7, que é a quantidade de dias de uma semana. O S7 é o quanto que ele quer saber da distância, mas para calcular o S7 eu preciso calcular o A7, tá? Então, aplicando nossa fórmula geral aqui, né? Considerando o AK A1 e o K igual a 1, tá? E no nosso caso, o AN vai ser o A7. Substituindo aqui os valores, a gente vai ter 14 mais 5, que multiplica 7 menos 1. Vai ter assim 14 mais 5 vezes 6, que vai resultar numa 7 igual a 44. Então o que a gente conclui? No sétimo dia ele vai estar correndo mais do que ele deveria na maratona, né? Vai estar correndo 44 km. Mas ele quer saber a soma que ele correu do primeiro, no ano segundo, no terceiro e assim chegar até o sétimo. Então o nosso S7 vai ser a aplicação da fórmula agora, né? 14 mais 44 sobre 2 que multiplica 7. Aí dá, fazendo a primeira soma, né, que está em evidência aqui, entre parênteses, vai ficar 58 sobre 2 vezes 7. Vai ficar 29 vezes 7. Sendo assim, a gente sabe que a soma dos 7 primeiros termos, né, dá 203. Aqui no caso, como é corrida, quilômetro, né, a quantidade de quilômetro percorrido. Portanto, o atleta percorrerá 203 quilômetros. Então vamos lá, gente, dando sequência, ó. No ano de 2020, felizmente, as Olimpíadas foram adiadas devido à pandemia. Sabendo que as Olimpíadas ocorrem de 4 em 4 anos e, importante isso, né? Supondo que em 2021 tenhamos esse evento e que até 2100 ele não passe por um novo adiamento, a quantidade de Olimpíadas que terão acontecido nesse intervalo será de... Então tá, eu botei aqui, ó, 2021 teve, né? Mais 4 anos, 2025 e assim foi seguindo. Botei o ano de 2100 aqui como um hipotético ano de 2000 e algum ano que a gente não sabe, né, que vai rolar essa última Olimpíada. Então, o meu primeiro termo é 2021 e o último eu vou considerar sendo 2100. A minha razão é 4, tá? E meu N é o que eu quero saber. Então vamos lá, eu vou chamar meu N de 2100, aí A1 mais R que multiplica N menos 1. Então vamos substituindo tudo aqui. A gente joga o 2021 subtraindo o 2100, tá? A gente vai ficar com 79. O 4 multiplicando o N e o menos 1 vai ficar 4N menos 4. Esse menos 4 ele vai somando. A gente vai ter 83 igual a 4N. Fazendo a conta, a gente vai achar 20,75. O que aconteceu? Né? Como eu disse, né? Como teve uma Olimpíada um ano antes, um ano depois, no caso, essa Olimpíada ainda não aconteceu. O importante é de saber que se foi antes de completar 21, então só aconteceram 20 Olimpíadas. A nossa resposta final, então. Portanto, ocorreram
20 Olimpíadas nesse intervalo, certo? Por conta disso, a gente não tem como botar um ano quebrado, uma quantidade quebrada de Olimpíadas. Ou foram 20 ou foram 21. Como não aconteceram 21, então são 20, tá bom?